Bem-vindos de volta ao Ignore o Barulho. Hoje, finalmente, um vídeo que era o propósito inicial desse canal, que era a leitura de creepypastas, né? Se você não viu o primeiro vídeo, o vídeo anterior, eu fiz o review lá do filme Para Sempre Medo. Vai lá, dá uma checada, dá uma joinha e compartilha. Mas hoje vai ser um vídeo de leitura de creepypastas. Eu selecionei a creepypasta chamada Feed the Pig, né? Ou Alimente o Porco. Ela foi escrita pelo Elias Whitwell. Ele é bem conhecido aí no mundo das creepypastas porque ele escreveu uma chamada The Third Parent, que seria o terceiro pai, né? A tradução, que é sobre um personagem que ficou infame aí no mundo das creepypastas chamado Tommy Taff. Eu posso até trazer aqui pra leitura, mas ela é bem pesada. Se bem que Alimente o Porco, Feed the Pig, é também uma pesada. Por isso que eu coloquei até um aviso aí no início do vídeo. Então, né, fiquem avisados aí que tem uma série de gatilhos essa creepypasta, né? É um conto de terror, lida com temas bem pesados. Se você tem algum problema, recomendo você pular. Se você não tem, acompanhe aqui, que é uma história bem bacana. É uma das minhas favoritas, assim. Acho muito legal, ela passa uma mensagem que eu considero até muito importante, mas eu vou falar mais disso depois que a gente fizer a leitura. Beleza? Tem links aí na descrição da história original em inglês, né? Achei uma tradução em português dela, tá linkado aí também na descrição. E vou pedir aqui para vocês, antes de começar a leitura aqui, para seguir o canal, se você já não segue, dá like aí no vídeo. E se você gosta só de ouvir, você pode acompanhar pelo Spotify. Aí deixa umas estrelinhas lá, deixa um review, faz um comentário, que ajuda na divulgação do canal. Beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos para a leitura da creepypasta Alimente o Porco. Abri meus olhos devagar. Minha cabeça parecia flutuar. E uma dor maçante cercava a minha garganta. Eu sentia sede. Isso foi a primeira coisa que eu notei. Eu umedeci meus lábios secos enquanto meus arredores desvaneciam de foco. Meu corpo doía. E percebi que eu estava amarrado firmemente a uma cadeira de metal, no meio de um quarto vazio. As paredes de concreto estavam manchadas e sujas. Debaixo dos meus pés, descalços, estava molhado e frio. Havia uma única lâmpada balançando no teto por uma corda. Ela projetava uma sombra em movimento. Uma porta aberta estava diante de mim, mas eu não conseguia ver nada além de uma parede de um corredor. Eu tentei clarear minha mente, tentei lembrar de como eu havia chegado ali. Fechei meus olhos com força e me forcei a não entrar em pânico. Diminui a velocidade da minha respiração e foquei nos meus pensamentos. Tentava me forçar a lembrar o motivo para eu estar ali. Eu não lembrava de nada. Minha garganta latejante e ressecada. Podia ouvir sons ecoando pelas paredes de fora do corredor. Eram gritos, batidas, urros, todos muito distantes, mas isso não ajudou eu a acalmar os meus nervos. Eu abri meus olhos e soltei o ar. Olá! Eu falei alto, as palavras parecendo romper minhas cordas vocais. Senti meu peito se contrair pela dor. Mas pigarrei e gritei de novo. Tem alguém aí? Olá! O corredor escuro continuou silencioso, exceto pelos ecos constantes. Calei a boca e tentei me desvencilhar das minhas amarras, mas a corda estava amarrada de um jeito impossivelmente apertado. Lutei contra a minha imaginação que enchia minha mente de cenários horripilantes do que estava me esperando. Se eu conseguisse lembrar de pelo menos alguma coisa, de repente passos surgiram da porta. E um padrão rápido de pés pequenos. Minhas esperanças se renovaram. Eu voltei minha atenção para a porta, rezando que fosse ajuda. O menino correu para dentro da sala, usando um macacão vermelho. É daquele tipo que vem com as meias acopladas. Sob o rosto dele havia uma máscara de plástico, de diabo. Os buracos dos olhos revelaram duas bolinhas azuis enormes. Olhos que me olhavam com curiosidade.
Meio atordoado, abri a boca para falar algo quando notei que algo estava estranho. Seus olhos eram enormes, impossivelmente redondos e esbugalhados. Fez com que um arrepio agoniante descesse pela minha espinha, mas eu deixei de lado. A criança podia me libertar. Ei, menino, você pode me tirar daqui? O garoto deu um passo para frente, virando a cabeça de lado, mas ainda em silêncio. Sacudi meus braços amarrados contra a cadeira. Me solta, por favor, eu não devia estar aqui. Alguém cometeu um erro. O garoto me observou por trás da máscara e parou bem na minha frente. Inclinou, sussurrando, sua voz como seda molhada. Você fez uma coisa ruim. Não, isso é um erro. Eu não fiz nada. Os enormes olhos azuis se encheram de tristeza. Ah, você fez sim. Algo muito, muito ruim. Não, olha, me perdoa. Eu não lembro de nada, por favor. Me deixa sair dessa cadeira. Subitamente, antes que eu ou ele pudesse falar qualquer coisa, um homem veio correndo para a sala. Ele era gordo e vestia um macacão. Seu rosto enrugado, revirado em raiva acumulada. Em seus braços, ele segurava uma espingarda de cano curto. Eu não fiz nada! Chorei enquanto ele avançava em nossa direção. Minha voz oscilando. Eu não devia estar aqui! O gigante me ignorou e agarrou a criança e colocou contra a parede. O menino grunhiu quando suas costas bateram no concreto e seus olhos se levantaram para encontrar o homem grisalho. Sem dizer uma palavra, o homem ergueu a espingarda, colocou contra a testa do garoto e estourou seus miolos. Pedaços de cérebro respingaram nas paredes com choque. E me socou no estômago como um soco inglês. Havia um zumbido em meus ouvidos. E o tempo parecia ter parado enquanto eu assisti o corpo, sem cabeça, sucumbir ao chão. O ar voltou para os meus pulmões e o tempo pareceu voltar. Meu Deus do céu, que porra é essa? O homem ignorou meus gritos enquanto se curvava para recolher o corpo. Logo o corredor rompeu em risadas maliciosas, um coro de vozes ululando em alegria. Eu fechei meus olhos. O som era ensurdecedor que preenchia até meus poros com terror. Minutos depois a risada se dissipou e cautelosamente eu abri meus olhos, sem acreditar. Olá! Eu dei um pulo quando percebi que um homem estava diante de mim. Ele vestia uma camiseta branca de botões simples e uma calça jeans. Seus cabelos castanhos estavam cortados bem curtos e parecia ter uns 30 e poucos anos. Seus olhos verdes eram vazios e sem vida, seus lábios grossos repuxados para baixo nos cantos. O que está acontecendo? Onde é que eu tô? O homem cruzou os braços. Ah, então você é um novato. Seu tipo me noja. Haviam perguntas na ponta da minha língua, mas ele balançou os braços mandando eu ficar calado. Ele passou a língua pelos dentes superiores. Parece que você já viu um dos horrores que te abrigam nesse lugar, né? Eu posso perceber pelo seu olhar. Você tá aterrorizado. Você já viu algo, né? Passado não parece tão ruim agora, não é? Você tá aqui só há 5 minutos e já tá se cagando todo. Onde é que eu tô? O que vocês querem comigo? O homem segurou as mãos atrás das costas. Aposto que você tá querendo sair daqui, não quer? Aposto que você quer voltar pra casa, pra sua família e tudo. Por favor, eu interrompi. Seja lá o que eu tenha feito pra você. Eu sinto muito, de verdade, mas eu não lembro de nada. O homem revirou os olhos. Você não fez nada pra mim. Você fez pra você mesmo. Você realmente não lembra de nada? Balancei a cabeça negativamente e senti lágrimas nos meus olhos. Um medo líquido. Ele me olhou com desprezo. Você esperou que a sua mulher saísse pro trabalho e então foi pro seu galpão e se enforcou. Você tá morto. A memória recente surgiu como um monstro de um pântano. Não importava o quanto eu quisesse negar, ele estava certo. Eu tinha me matado.
O fato passou pelo meu cérebro como um trem-bala e me deixou pensativo. Meu nome é Danny, a propósito. E eu sou o número 2 aqui. Eu tomo conta do processo de orientação. Eu quero que seja bem rápido, porque eu já tô de saco cheio de repetir isso pra vocês, suicidas patéticos. Você tem direito a uma pergunta antes de eu começar. Ele me olhou de cima pra baixo. Eu tentei organizar meus pensamentos embaralhados em algo. Era tudo muito aterrorizante. Por que eu tinha me matado? Lutei contra o pânico e lentamente a névoa da confusão foi se dissipando. Eu havia acabado de perder meu emprego. Sim, esse foi o começo. Apertei meus olhos e forcei que outras memórias surgissem. Eu tinha acabado de perder meu emprego e estava prestes a perder a casa. A minha esposa, Tess, descobriu o que estava acontecendo e ia me deixar. Eu não tinha para onde fugir, não tinha outra opção. A demissão veio do nada. E eu não tinha economias guardadas, eu estava falido. Logo me tornaria um sem-teto. E minha esposa me odiava por isso. Mas havia outra coisa. Ela estava me traindo. Eu havia lido algumas mensagens no celular enquanto ela dormia à noite. E confirmei minhas suspeitas. Minha vida tinha se transformado em merda. E não havia mais nenhuma opção para mim. Humilhado, envergonhado, eu decidi que a morte era minha única saída. Ei, filho da puta! Você tem uma pergunta ou não tem? Eu voltei à realidade e perguntei a única coisa que me importava. E aqui é o inferno? O Danny bufou. Sempre a mesma pergunta. Ele começou a andar de lá pra cá na minha frente. Não, aqui não é o inferno. Também não é o céu. Aqui é a Fazenda Negra e não fui eu que nomeei assim. Aqui é onde Deus manda as almas que tiraram a própria vida. Suicidas. Entenda, ele não sabe muito bem o que fazer com vocês e, bem, nem o próprio diabo sabe. Existem pessoas que são genuinamente boas e se matam. Parece cruel mandar elas pro inferno por toda a eternidade por um momento de fraqueza. Pessoalmente, eu acho que Deus e o diabo estavam cansados de discutir sobre isso. Então eles mandam vocês pra cá, pra Fazenda Negra. Foi Deus que criou esse lugar? Claro que em algum momento, mas ele perdeu o controle quando colocou o porco no controle. O quê? O porco? Eu perguntei, mas eu duvidava se eu queria mesmo saber. Deus criou esse lugar, mas depois colocou o porco no comando. Então ele meio que esqueceu, depois de um tempo. Quando virou as costas, o porco decidiu usar os seus novos poderes para criar seu próprio mundinho. Essa bagunça que você está vendo aqui na sua volta são as sobras faturadas desse experimento. Fazenda Negra era bem legal antes, mas o porco queria que as coisas fossem diferentes. Queria criar a própria visão. Esses seres que você viu, esses monstros, são tentativas do porco de criar vida funcional. Mas, ao invés dele replicar a terra de Deus, essas criações mutantes e horríveis são cheias de pecado e ódio. Esse lugar é um caos. A Fazenda Negra é um circo de aberrações e monstros. E também é o lugar onde você vai passar a eternidade. O medo fervilhou em meu estômago como óleo quente. Não, isso não podia ser meu fim. Eu não acreditava em coisas desse tipo, não é real. Logo eu ia acordar e perceber que foi apenas um pesadelo. De repente o Danny se pôs na minha frente e me deu uns tapinhas gentis no rosto. Ei, não entre em histeria não, tá? Eu não terminei ainda. Eu levantei meus olhos marejados para encontrar os do Danny e ele sorriu. Você ainda pode alimentar o porco. O que você quer dizer com isso? O Danny abriu os braços sorrindo. Ué, é simples assim. Alimente o porco. Se você alimentar, há uma chance dele te mandar de volta à vida. E o que acontece se ele não mandar? Aí provavelmente ele vai te mandar pro inferno. Então, joga uma moeda se você tiver uma. Você pode ficar aqui com a gente ou alimentar o porco. Se você escolher ficar,
Eu te deixo ir pra lá, pra onde você quiser. Pode sair por aquela porta ali. Mas eu te asseguro uma coisa, o que te espera no fim do corredor. Bem, vamos dizer que o inferno não é tão pior que isso. Eu engoli seco tentando dar o meu melhor pra digerir tudo aquilo. Por que eu não tentaria alimentar o porco, seja lá o que isso signifique? Se ainda existisse um resquício de esperança, eu faria. Uma eternidade nesse lugar, na Fazenda Negra, no inferno, ou alimentar o porco? Eu faria qualquer coisa pra voltar. Esse pesadelo fazia meus outros problemas parecerem nada. Danny levantou a mão antes que eu pudesse falar alguma coisa. Bem, eu vou deixar você aí pensando um pouco, tá? E aí eu volto mais tarde. Eu quero alimentar o porco! Eu gritei sem querer passar mais nenhum segundo naquela sala. Eu pude ouvir uma mulher gritando no fim do corredor. O choro dela aumentando enquanto algo carnudo batia contra ela. Meu respirar dava umas pontadas agudas nos meus pulmões e minha garganta ardia. Ele notou o som e sorriu abertamente. Som horroroso, né? Ele falou suavemente enquanto a voz da mulher partia em agonia. Algo ainda estava batendo nela e o som dessa carne espancada fazia a minha imaginação se inundar com pesadelos. Por favor, só me deixa alimentar o porco. Eu não quero ficar mais nem um segundo aqui. O Danny simplesmente se virou e foi andando. Eu vou voltar mais tarde. Aproveita o seu tempo sozinho e pensa com carinho na situação. E lembre-se, foi você que se pôs aqui. E com isso ele foi embora, me deixando no quarto, mal, iluminado. As lágrimas rolavam pro meu rosto. A mulher continuou a gritar por horas. Essa foi a primeira parte do Alimente o Porco. É uma história bem clássica, né? E como eu falei, é bem pesada porque ela trata, assim, de temas como suicídio e toda a violência por trás aí desse lugar. Eu gostei muito já da primeira parte, a gente tem mais duas ainda, tá? Eu vou fazer só esses intervalos aqui pra falar um pouco sobre o que a gente leu. Eu gosto muito da ambientação, né? Como eu já falei em outros vídeos anteriormente, essa coisa desse único cenário, né? Esse cenário minimalista, você vê que todo esse ato aí da história se passa simplesmente numa sala que não tem nada. É só diálogo, pensamento do narrador e ele interagindo ali com praticamente uma pessoa só, né? Porque o menino nem conta, né? O Danny ali que troca com ele. Mas eu gosto muito do visual e principalmente do nome que ele dá, né? Porque quando você ouve o título Alimente o Porco, a primeira coisa que você imagina é que seja realmente um porco. E a gente vai ter a descrição mais ou menos da criatura mais pra frente. Mas quanto mais eu leio essa história, e eu gosto de reler ela muito, mas eu imagino ele como uma criatura. Não é como se Deus colocasse literalmente um porco ali pra comandar o negócio. Eu acho que é mais um nome do que, né, uma identificação do animal. Eu não sei. Até porque ele tem poderes e tal, né? Ele tem o poder de transformar as coisas ali, transformar o ambiente em volta dele. Mas eu gosto muito dessa história. Essa ambientação pra mim é fantástica. Acho que dá pra você imaginar claramente onde o cara tá, né? Uma sala cheia de concreto, aquele concreto mofado, né? Pingando, uma goteira de um líquido que você não sabe nem se é água. É só um chorume desgraçado, então é bem bacana. E a revelação, talvez a única crítica que eu tenha sobre a história é a revelação que eu acho cedo demais, né? Pra eles falarem que, pô, você se matou e você tá num lugar que não é nem o céu nem o inferno, porque nem Deus e diabo sabem o que fazer com vocês. Eu acho isso sensacional. Mas eu acho que a revelação, ela vem tão cedo, mas ao mesmo tempo eu fico imaginando, pô, em que momento faria sentido ter essa revelação? Porque é importante ter essa revelação agora pra descrição de tudo que vai acontecer depois. Mas eu fico imaginando, pô, será que ainda não dava pra segurar mais um pouquinho, né? Pra ela ser ainda mais impactante? Eu já acho ela impactante, mas o cenário, a atmosfera ali da história, ela começa a ganhar, ela fica tão mais completa mais pro final, eu sinto que se a revelação fosse feita mais pro final, a gente ia ter na cabeça um universo mais desenvolvido, e aí sim a gente ia, pô, ele se matou.
E a outra revelação, que ele não tá nem no céu, nem no inferno, ele tá na fazenda negra. Pô, que raios é isso, né? Mas eu acho muito legal essa coisa do nem Deus quis vocês e nem o diabo. Nenhum dos dois sabe o que fazer com vocês, né? Quer dizer, Deus, todo onipresente, né, e onisciente, não tem ideia do que fazer com vocês, porque a danação eterna no inferno não é justa pra quem era uma boa pessoa e acabou se matando. Eu acho isso muito legal. Eu gosto muito de histórias que envolvem, assim, um pouco de religião, né? Mesmo que ali, bem superficialmente, né? Eles não falam ali de nenhuma religião específica, né? Mas fala da crença de um céu e de um inferno. Mas essa ideia de que você morreu e você não tem pra onde ir, você não tá nem num limbo, sabe? Que é onde as almas ficam ali penando. Não é nem isso. Você tá num lugar horrível, comandado por um negócio que chama o porco, e você tem que alimentá-lo pra você voltar, sabe-se lá o que alimentar o porco queira dizer. Mas enfim, vamos pra parte 2 aí, porque essa história é fantástica. Em algum ponto eu caí num semissono. A escuridão da sala parecia me pressionar e meus olhos fecharam. Meu corpo doía e minha garganta era um círculo de fogo. A sede se instalara na minha garganta como um caco de vidro. Os meus lábios pareciam papel amassado. Na minha cabeça, estouros de trovões. O quarto saía e entrava de foco. Minha mente vagava pelos sons horripilantes que nunca cessavam. Eu estava perdido em um nevoeiro sem perceber que algo estava deslizando para dentro da sala. É que eu senti uma fincada forte no meu dedão. Eu saí do meu topor enquanto meu pé descalço pulsava em dor. Eu gritei, tentei me mexer, mas as minhas amarras eram firmes. O foco da minha visão voltou, eu pisquei em agonia enquanto senti o sangue escorrer pelos meus dedos. Olhei para baixo para ver a fonte da minha dor, senti um grito se formando na minha garganta. Olhando, lá de baixo, para mim, estava um homem, sem braços. Ele se arrastava pelo chão como um verme. Sua cabeça careca, cheia de cicatrizes e sujeira. Suas pernas estavam presas bem juntas por arame farpado, o forçando a se remexer pelo chão para se mover. Seus olhos não tinham pálpebras, estavam bem arregalados. Suas bolas brancas avermelhadas que me fitavam, seus dentes tinham sido removidos e substituídos por grandes parafusos que saíam de suas gengivas como uma formação rochosa e irregular. Em volta do seu pescoço estava uma coleira de corrente, a qual segui com os olhos pelo chão até a porta aberta. A ponta da coleira estava sendo segurada por um homem alto e nu. Não tinha pelos e era flácido, coberto em cicatrizes similares ao seu animalzinho de estimação. Uma sacola suja havia sido colocada na sua cabeça e eu não pude ver muito seu rosto, a não ser pelo olho vermelho que me espiava pelo único furo da sacola. Ele me olhou e agarrou seu pênis inchado. Sua respiração pesada, enquanto o homem sem braços se remexia até mim de novo. O seu dono começou a se masturbar. Eu gritei quando a boca, cheia de parafusos, me mordeu de novo. Mas meus berros pareciam estimular ainda mais o homem nu. Eu tentei chutar o homem, dando o meu melhor para evitar os metais afiados. Dei com o calcanhar no topo da cabeça, ele gritou quando sua cabeça bateu contra o chão. Um gemido de prazer escapou da boca do homem da sala. Me virei quando uma névoa preta pulverizava o chão. Houve um remexer de correntes e me virei novamente para vê-los indo embora. O homem sem braços sendo arrastado pelo pescoço. Olhei para onde o homem nu havia ejaculado e vi uma poça de formigas mortas. Eu vomitei em mim mesmo uma mistura de bile e outros fluidos. Eu quero sair daqui! O vômito escorrendo pelo meu queixo. Eu não pertenço a esse lugar e eu quero sair daqui! Ouvi os dois homens indo embora pelo corredor. O som das correntes acompanhados pelos da carne sendo arrastada pelo concreto. Gritei de novo, mas sabia que ninguém ia me ajudar. Cuspi uma mistura de catarro com bile no chão, livrando minha boca do azedume. À força eu tentei me acalmar. Não foi fácil. Depois de um tempo, ouvi outra pessoa se aproximando. Eu estava em um período de calmaria miserável.
Minha mente era uma tela branca em um mar negro, mas o barulho me tirou do transe. Os músculos do meu braço queimavam por estar amarrados por tanto tempo, e eu os estimulava desesperadamente, tentando me preparar ao máximo para o próximo horror que entraria por aquela porta. Os passos se aproximavam e então uma mulher entrou na sala. Ela parou na porta e olhou para mim. Ela não tinha um olho, era apenas um buraco cavernoso no seu crânio. Seu cabelo era bagunçado e selvagem, um emaranhado marrom como um ninho esquecido. Sua pele era pálida e suja, estava vestida em farrapos. Eu não conseguia descobrir sua idade, mas havia uma maturidade no olho que sobrava. Ainda pensando? Me perguntou com sua voz quebradiça e amaldiçoada. O quê? Ela deu um passo na minha direção. Você ainda está se decidindo se vai alimentar o porco ou não? Eu olhei cautelosamente para ela. Eu tô... Quem que é você? O que você quer? Uma vez eu tive na sua posição tentando decidir meu destino. Mal podia acreditar que isso tudo estava acontecendo. E é isso que acontece depois que morremos. Não foi assim que eu aprendi. A religião não me avisou sobre esse lugar. Eu tentei me soltar mais uma vez antes de perguntar. Você também se matou? Você é uma pessoa como eu? Não é uma daquelas criações? Parte meu coração saber que você ainda tem que perguntar. Ela tocou o buraco. E um dia foi o seu olho. Mas eu entendo a sua cautela. Sim, eu também sou suicida. Eu tô aqui há muito, muito tempo. Mas essa foi uma escolha minha. Eu decidi que preferia ficar aqui. Gesticulei com a cabeça em direção à porta. E que tem lá fora? O que é esse lugar? Eu mal consigo descrever esse lugar. Não existe nada igual. Nada que você já tenha vivido. Você sai do corredor e vai lá pra... Você tem que ver pra entender. É muito, muito ruim. Mas por que essas pessoas mutantes estão machucando umas às outras? Ela encostou a cabeça na parede. Levaria anos para você entender completamente esse lugar. Anos que você não tem. Agora você tem que fazer uma decisão. Pique ou alimente o porco. Eles dizem que o inferno é pior do que aqui. Mas não pode ser tão pior. Monstros e suicidas rodeiam a fazenda negra, matando, estuprando e brutalizando. E então, você acorda se perguntando quanto tempo consegue sobreviver até que alguém te mate. É um ciclo infinito. Mas então por que você ficou? E por que não alimentou o porco? Eu não sei o que isso significa, mas eu faria qualquer coisa para ter uma chance de voltar. Eu não posso ficar aqui. Eu simplesmente não posso. Por que eu escolhi isso? É bem simples, na verdade. Eu sou covarde. Eu era covarde em vida e eu sou covarde em morte. Quando chegou a hora, eu escolhi ficar aqui. Eu não sabia o que me esperava lá fora. E resumiu em uma simples escolha feita pelo meu próprio medo. E o que é o porco? O que ele faz com a gente? Ela se virou para ir embora. Olha, eu creio que você mesmo vai ter que descobrir isso. Mas fica avisado. Pensa bem antes de decidir. Às vezes sofrer pelo seu medo é melhor que sofrer por toda a eternidade. Seja corajoso. E o que eu faço? Eu gritei, balançando minha cadeira enquanto ela atravessava a porta. Ela parou e olhou uma última vez por cima do ombro. Seu olho me fulminou e sua voz foi apenas um sussurro. Alimente o porco. E com isso ela se foi. Fiquei sentado, em silêncio novamente. Minha mente girava desesperadamente, avaliando minhas opções. Ainda não conseguia compreender a total situação. Era demais para mim. O outro lado da vida não devia ser assim. Eu não sabia o que me esperava, mas com certeza não era esse pesadelo. Perguntas se debatiam em minha mente como ondas gélidas contra um casco de um navio naufragado. Eu não podia ficar aqui. Mas e se eu fosse pro inferno? O que aconteceria se eu
não fosse mandado de volta. Seria mandado pro fogo, minha existência seria condenada à miséria eterna. Entretanto, aqui haviam pessoas como eu, suicidas. Não eram somente monstros e assassinos mutilados. Talvez eu possa me encaixar com eles, bolar um plano para escaparmos juntos para algum lugar melhor. Com certeza isso seria melhor que o inferno. Não seria assim que eu passaria o resto da minha eternidade. Me recuso a aceitar isso. Se houvesse a esperança, por menor que fosse, não iria querer ficar me questionando como poderia ter sido. Eu não queria ser atormentado pela dúvida. Eu iria alimentar o porco e aceitaria a sua escolha sobre o meu destino. Quando pesei as medidas, essa era a minha única opção. Eu iria alimentar o porco. Ei! Ô Danny! Danny! Depois de alguns segundos, ouvi passos ecoando pelo corredor em minha direção. Danny passou pela porta com uma expressão irritada em seu rosto. Eu fiz a minha escolha. Eu vou alimentar o porco. Parece que você pensou muito desde que eu saí. Eu acho que você faria a mesma coisa se estivesse no meu lugar. Uma vez eu tive na mesma posição que você e escolhi diferente. Arregalei meus olhos, mas logo Danny cobriu minha cabeça com um tecido fino me cegando. Puxei bastante ar para os pulmões, mas minhas respiradas não pareciam conter oxigênio. Senti Danny cortar as minhas amarras e meu corpo se aliviou quando os meus músculos duros foram libertados. Girei os ombros quando as minhas mãos foram soltas e gemi com aquela sensação. Cocei as costas e depois me alonguei, meus ossos estalando. Não tira a venda e me acompanha, disse Danny me puxando. Minhas pernas tremiam pelo peso inesperado. Principalmente minhas coxas por ter ficado tanto tempo na mesma posição. Estiquei as minhas mãos cegamente à minha frente e encontrei os ombros do Danny. Cansei minhas mãos sobre ele enquanto Danny me guiava para fora. Quando entramos no corredor, pude ouvir sons que antes eu não havia ouvido ainda. O barulho de correntes, o som longo de carne se partindo, álcool vomitando. Esses ruídos continuavam para sempre em meus ouvidos, pintando a escuridão da minha visão com cenas imaginárias de terror. Apertei o ombro do Danny com mais força, tropeçando nas costas dele. Meu coração estava disparado. Ouvi algo se arrastando atrás de nós, mas Danny não parecia ter percebido, ou se percebeu, nem ligou. O barulho de carne batendo contra a parede pareceu soar a centímetros de mim. De repente eu pude sentir um respirar quente na minha nuca, seguido de um estalar e de língua contra os dentes. Minha respiração ficou ainda mais acelerada enquanto o medo me esmagava. Você tá indo alimentar o porco, não? É um porquinho faminto. Então, tem certeza de dar comida a ele agora. A coisa sussurrou de novo, a voz grossa de um jeito que nem sabia ser possível. Parecia uma série de grunhidos e gemidos postos juntos para formar palavras quebradas. Pro meu alívio, eu ouvi a coisa voltar de onde ela tinha vindo. E continuei a seguir o Danny, que continuou em silêncio enquanto a gente andava. E logo eu pude sentir uma mudança no ar. O calor pesado mudou para uma temperatura mais fria, quase agradável, mas logo continuou a cair até que meu corpo começou a tremer violentamente contra o frio. Eu não conseguia ver nada, mas pude sentir uma brisa como se estivéssemos na rua, mas não tinha ouvido o Danny abrir nenhuma porta. Mas ali, nada era normal. Era como se a realidade tivesse se partido e derretido. Os dentes batendo, fui arrebatado por um calor inesperado e arfei. Meus pés se desencontraram quando o terreno mudou e agora eu parecia andar sobre algo semelhante a metal morno. Meus ouvidos foram preenchidos por ruídos de fornos enormes e máquinas industriais. Eu não podia ver, mas senti que havia um grande campo aberto mais à frente. Senti o cheiro de cinzas e senti um gosto sujo na minha boca. O suor já estava se formando ao longo da minha espinha. De repente bati contra o Danny, que havia parado de súbito.
Eu dei alguns passos para trás e sussurrei desculpas. Eu pude ouvir a movimentação à nossa frente, barulho de correntes e cliques estranhos no chão de metal. Outra coisa também, algo roncando, e então a sala se preencheu por um barulho ensurdecedor de um porco guinchando. Eu cobri meus ouvidos, minha cabeça girando por causa do som extremamente agudo. Rangi os dentes enquanto o som ecoava pelo som de metal e já se dissipando por uma série de guinchos e grunhidos. Parecia ser absolutamente enorme. Eu trouxe mais um. Ele quer alimentar o porco. O pano sob meus olhos me deixando no escuro. Percebi que meus joelhos tremiam e que eu estava coberto de suor. Estava totalmente aterrorizado. Se é isso que desejas, eu senti a mão do Danny sobre a minha. Aparentemente acontecera uma conversa silenciosa que eu não havia participado. Então Danny me pegou pelo pulso e me puxou pela frente. Aproxime-se do porco. Meu corpo todo tremia e eu não conseguia me mover. Sem poder enxergar, eu ergui as mãos, tateando o nada. O calor e as cinzas estavam me deixando enjoado. Senti como se eu fosse vomitar, meu estômago borbulhando. Eu não sabia onde eu estava, nem que horrores estavam diante de mim. Eu me senti perdido e minúsculo, as minhas lágrimas ensopando a venda. Por favor, me deixa pelo menos ver o que está acontecendo. Danny foi para trás de mim, me empurrando para frente. Guiou as minhas mãos para algo enquanto pisávamos no chão em uníssono. Mesmo com um pano no meu rosto, eu podia ver uma massa negra gigante erguendo-se como uma torre sobre mim. Era como um ponto preto em uma tela escura. Enquanto eu ia para frente, eu fui açoitado por um cheiro horrível que me deu mais ânsia. Eu me virei. O aperto de Danny ficou mais forte e me forçou a continuar. Eu podia sentir algo bem perto da minha frente, uma massa de carne viva e enorme. O cheiro alcançou níveis absurdos de nojento. Eu quase vomitei. O ar quente estava sendo jogado no meu rosto, uma brisa aquecida que vinha em lufadas curtas. Eu vomitei na carapuça. A fonte do cheiro fumegando no ar quente. Engasguei com a pele derramada sobre o tecido. A imersão momentaneamente cortando meu oxigênio. Danny deu um tapa nas minhas mãos que queriam tirar a venda e eu levei alguns segundos para conseguir respirar novamente. Eu estava chorando abertamente agora. O medo e a agonia destruindo a minha força de vontade. O pano molhado fedia enquanto eu puxava o ar. O ácido do meu próprio estômago cobria minha pele e eu só implorava que tudo isso terminasse logo. E então, algo guinchou bem na minha frente. Senti a minha bexiga ceder. Eu estava de frente para o porco. Genial, né, gente? Eu gosto como essa segunda parte é só praticamente o caminho dele até o porco, né? E como eu falei, eu nunca consegui ver o porco como literalmente um porco, né? Se você for buscar ilustrações dessa história, que é algo que eu gosto de fazer depois que eu leio alguma creepypasta, né? Você tem muita fanart desse tipo de coisa. Aí, normalmente, todas as pessoas retratam ele literalmente como um porco gigante. E, apesar de ele guinchar, você ouvir, né, o barulho de um porco, o protagonista, ele nunca vê o porco. Ele nunca vê. Ele tem um capuz o tempo todo. Então, eu gosto de imaginar ele como uma criatura horrenda, sabe? Que provavelmente nem lembre a aparência de um porco. Apesar de você ouvir o barulho do porco, pode ser qualquer outro tipo de criatura que pode fazer esse barulho, né? E levando em conta que todas as pessoas ali dentro são praticamente deformadas, tirando o Danny, que acho que só não é deformado porque trabalha pro porco, né? Ele diz que ele é o número 2. Eu gosto de imaginar o porco como uma criatura quase que Lovecraftiana, assim, sabe? Algo que a gente não faz ideia de como seja, né? Levando em conta que ele é uma criatura que Deus colocou ali. Então, se você pegar o anjo bíblico, por exemplo, né? Que é aquela aparência cheia de olho, você imagina como pode ser esse porco,
né? Então é quase como um anjo mesmo, né? A gente tem aquela visão estilizada do anjo, né? Uma pessoa com asas, mas se a gente for ali na Bíblia e seguir a descrição que tem lá, é um bicho completamente escroto. Então eu gosto de imaginar, não imaginando como seria a figura do porco como um porco, mas como uma coisa muito mais asquerosa e nojenta, sabe? Muito mais, sabe, que a gente não faz nem ideia, uma coisa meio Cthulhu ali. Então eu gosto muito disso, de a gente não conseguir ver o porco, né? A gente só sabe que é uma criatura gigante, extremamente grande. Por algum motivo tem algumas máquinas ali do lado dele, tá num chão de metal, sabe-se lá por quê. E outra coisa que eu gosto muito é toda a descrição dele se aproximando do porco, né? Quer dizer, a respiração, o calor que o porco, né, emite ali, o corpo da criatura emitindo, e ele sente o hálito do porco, né? A brisa da respiração do porco. E o cara vomitando aí. O cara não comeu nada, tava com sede, mas vomitou umas 3 vezes na história, né? Mas enfim, eu gosto muito dessa parte de toda a descrição de simplesmente como o cara tá se sentindo, né? E o fato dele tá sem enxergar o tempo todo é muito bom pra um livro, né? Pra um conto, porque a partir daí o protagonista precisa descrever tudo que ele tá sentindo. E é mais ou menos como o leitor. O leitor, ele também não enxerga nada. Ele depende exclusivamente da descrição que ele está lendo. Então, pode ter sido simplesmente, né, uma tática, né, para o autor poder descrever ali da maneira que ele queria, né, tudo que está acontecendo, tudo que o protagonista está sentindo. Mas, ao mesmo tempo, é ótimo isso, porque a gente sente ali na pele. É tudo muito bem descrito. Eu gosto muito de tudo que o autor se deu ao trabalho de detalhar ali, né? Desde onde ele tá pisando até a brisa que ele tá sentindo no rosto. Então é muito legal. Bem, essa foi a parte 2, gente. Vamos agora de 3 e final de Alimente o Porco. Ele era a fonte da escuridão que me assolava. Uma criatura gorda, titânica, preenchia os meus sentidos a cada lufada de ar que jogava no meu rosto. Danny levantou a minha mão e me fez tocar o focinho do porco. Eu recolhi meu braço imediatamente, mas o Danny forçou a minha mão de volta para lá. O pelo era duro, espetado, e enquanto as minhas mãos trêmulas exploravam seu nariz, o tamanho do animal ficou claro para mim. Era gigantesco. Devia pesar 1 tonelada. A sua pele balançava debaixo das minhas mãos suadas. E abriu a sua boca, lentamente. Meus dedos envolveram-se em seus dentes do tamanho de facas de cozinha. E eu percebi que aquela boca era absolutamente cavernosa. O porco guinchou de novo. E eu ouvi seus cascos baterem contra o chão. Pareciam trovões de verão através de um campo aberto. Tira a venda, por favor, tira a venda. Eu implorei, minhas pernas se transformando em gelatina. O Danny já tinha dado alguns passos para trás. E eu ouvia reverência em sua voz. Você não ia querer isso. Eu dei um pulo enquanto o porco me farejava com seu focinho. Aquele pedaço molhado de carne se espremendo na minha face. Senti um arrepio levantando as minhas mãos e ocultando um grito de pavor. Alimente o porco, Danny instruiu. Alimente o porco. Você fez a sua escolha, agora lide com ela. É a única chance que tem para voltar. Ou talvez o porco não goste do seu gosto e te mande pro inferno. Só existe um jeito de descobrir. Os meus olhos se arregalaram por debaixo do pano, vomitado. Não goste do meu gosto? Entre na boca dele. Minha bexiga cedeu de novo e eu senti o líquido quente correr pelas minhas pernas. Não, você não pode estar dizendo que... A voz do Danny ficou mais dura. Entre na boca dele e não pare de entrar até que ele termine. Não, por favor.
Deve ter outro jeito. Não me faça fazer isso. Eu era uma bagunça de ranho e lágrimas. Minhas palavras saíam da minha boca como de um bebê que aprendeu a falar. O Danny deu um passo para frente e me virou para que eu ficasse de frente pro porco. Entra. Você fez a sua escolha. Tudo vai acabar em breve. É a sua única chance. Eu pude sentir a respiração do porco no meu rosto, seu focinho a centímetros de mim. O calor e o cheiro que exalava me dava vontade de vomitar de novo, mas eu me segurei. Aquilo era loucura, não podia estar acontecendo. Minha mente girava entre medo e caos. Devia haver outra forma. Eu não podia fazer aquilo. Eu não ia conseguir. Repentinamente, as palavras da mulher me vieram à cabeça. Às vezes, sofrer pelo seu medo é melhor que sofrer por toda a eternidade. Seja corajoso. Era a minha única chance no mundo que eu conhecia. Eu havia cometido o pior erro possível quando eu me suicidei. Se eu podia voltar e mudar minha vida, eu não teria que viver o resto da eternidade ali ou no inferno. Eu podia mudar tudo, garantir um lugar melhor para minha alma. Algum lugar longe do porco. Mas, e se eles decidissem me mandar pro inferno, quanto sofrimento eu podia aguentar? Eu tinha que aproveitar a minha chance. Por favor, Deus. Pode me ouvir. Por favor. Tenha misericórdia. Minhas mãos trêmulas encostaram no porco. Me agarrei no seu pelo grosso. Senti ele abaixando a cabeça e levemente abrindo a boca. Agora me aguardava seu respirar quente, pesado, queimando minhas narinas. Era isso. Eu não podia mais desistir. Lentamente eu agarrei os dentes e me puxei para dentro de sua mandíbula. A cabeça dele estava inclinada, então imediatamente caí de cabeça para baixo. A língua molhada se remexia embaixo de mim e eu tremia tanto que eu mal conseguia respirar. As lágrimas se misturaram ao vômito da minha carapuça. Eu pude sentir meu coração explodindo em batidas irregulares dentro da minha caixa torácica. Devagar, eu agarrei um dente mais no fundo, rangendo os dentes, me enfiei para dentro até os tornozelos. O porco levantou a cabeça e eu fiquei totalmente na horizontal em sua língua. Chorando de medo, eu procurei a minha frente e achei mais dentes. Me enfiei mais fundo na sua boca e senti meus pés passarem pelo seu lábio. Todo o meu corpo agora estava coberto de baba gosmenta e eu soluçava abertamente, procurando às cegas outros dentes. Foi aí que o porco começou a me mastigar. Eu gritei de agonia, enquanto meu corpo era oprimido entre os dentes enormes. Ouvi minhas pernas estalarem, senti imediatamente o osso da minha perna esquerda ficando exposto. Me balancei violentamente enquanto meu corpo sofria espasmos pelo choque. Um emaranhado de sangue e de dor. A língua mudou de lugar e senti uma mordida em meu ombro. Meus olhos quase saíram das órbitas e eu urrei de dor. Minha clavícula era apenas destroços agora. Sem conseguir me controlar, vomitei muito. A dor era demais. Eu não paro de entrar. Gritando, com os olhos ficando vermelhos, usei meu braço bom para alcançar mais um dente. Quase quebrei minha própria mandíbula de tão forte que eu pressionava os dentes contra os outros. Sangue escorrendo pelo canto da minha boca enquanto meus dedos se envolviam em algo sólido. O porco mordeu de novo. Sua língua girando meu corpo para que seus molares destruíssem meus joelhos. A dor fez tudo ficar escuro. Mas meus urros forçaram meus olhos a ficarem bem abertos. Eu gritei, minha mão trêmula procurando por mais dentes. Eu só queria que terminasse logo. Eu pressionei tanto os meus dentes que os senti quebrar. Gritando, eu me enfiei mais para dentro da enorme boca.
algo estava mudando, as paredes apertadas da sua garganta, empurrando minha cabeça. E aí que eu percebi que eu estava quase no fim. Eu botei minha mão para frente e me agarrei a um pedaço grosso de carne. Minha cabeça parecia que ia explodir. Senti o porco morder de novo. O sangue saindo da minha boca. Ele havia perfurado meu estômago, transformando meus órgãos em massinha de modelar. A escuridão se completou na minha visão e eu já nem conseguia gritar mais. Como um último resquício das minhas forças, me empurrei uma última vez e senti meu corpo escorregar pela sua garganta. Escuridão, caindo, gritando. Um calor tão intenso que eu achei que eu fosse derreter. Algo batendo como um martelo contra metal. Imagens e cores passavam tão rapidamente por mim que eu nem conseguia distinguir as formas. Sangue saíam dos meus olhos. Era como se eu tivesse saído para sempre. Meus olhos abriram. O ar voltando para os meus pulmões como uma maravilhosa onda de pureza. Minha cara bateu no chão de madeira. E chorei quando senti meu nariz quebrando. Senti o gosto de sangue e vi estrelas. Eu havia parado de cair. Vi um círculo queimando o meu pescoço e eu sentia muita sede. Estava sentado no chão. Lentamente abri os olhos e a escuridão começou a se dissipar. Eu estava no galpão. Coloquei a mão no pescoço e arfei quando vi a fonte da queimação. Era a corda. Eu havia me enforcado com ela. Mas agora estava rompida. Um alívio rolou pelo meu corpo em maravilhosas ondas de agradecimento. Fiquei deitado no chão do galpão chorando. Lágrimas pingavam dos meus olhos no chão empoeirado. Meu corpo estremecia, mas estava intacto. Eu havia sido poupado. Eu estava vivo novamente. Tomei lugar no chão e virei de barriga para cima, com a voz oscilante. Obrigado, Deus. Muito obrigado. Eu prometo que eu não vou viver minha vida em vão. Eu prometo que eu vou fazer tudo ficar certo. Eu vou consertar tudo. Eu não sei quanto tempo se passou até que eu levantasse. O tempo parecia irrelevante. Minha mente se recusava a voltar a ser como a de antes. Todos os horrores que eu presenciei me mudaram para sempre. Mas eu sabia, daquele momento em diante, eu faria de tudo para ter a melhor vida possível. Viveria todos os dias como se fosse o último. Devotaria o meu tempo para ajudar aqueles que passam por fases obscuras, como eu passei. Eu entraria em contato com o máximo de suicidas possíveis e tentaria salvá-los dos horrores do outro mundo. Eu não quero que ninguém mais tenha que presenciar os pesadelos. Eu não quero que mais ninguém tenha que alimentar o porco. É isso aí, gente. Sensacional essa história. Alimente o porco. Eu acho ela muito bacana. Ela lida com temas difíceis, né? Com temas complicados. Eu acho que de alguma maneira ela manda, né? Passa uma mensagem boa no fim das contas. É claro que existe o argumento de, bom, você só quer viver loucamente, aliás, você não quer viver loucamente, você quer viver, né, da melhor maneira possível agora, justamente porque você foi aterrorizado e torturado até o fim.
tudo bem, é um argumento válido, mas eu acho que assim, no fim das contas é bem bacana. A gente pode resumir tudo e pode interpretar essa história, aliás, né, não resumir, mas interpretar essa história de várias maneiras, né? Pode ser que a Fazenda Negra realmente exista, pode ser que tudo tenha sido imaginação da cabeça do cara enquanto ele estava passando ali para aqueles segundos de quase morte, né? Uma experiência pós-morte ali, como tem muita gente que, né, tem as suas experiências quando passa por situações de quase morte, né? E pode ter sido o caso dele, ou a Fazenda Negra realmente existe. Vai saber. Mas eu acho que o legal é que, independente das duas teorias, ou de outras teorias que possam existir, eu gosto muito do conceito de tudo aconteceu em milésimos de segundos no mundo real, né? Porque foi quando ele tentou se enforcar, ele ficou ali provavelmente alguns segundos pendurado, perdeu a consciência, a corda rompeu e ele caiu e acordou, né? Então, nesse breve momento, nesses poucos segundos, ele teve toda essa experiência. Não importa se foi realmente num lugar que existe ou se simplesmente ele imaginou tudo aquilo, né? Mas tem algumas outras coisas também que eu acho bem legal na história, né? Toda vez ele fala que ele tá sentindo uma queimação na garganta, que a boca dele tá seca, que ele tá com muita sede. Então tudo isso é reflexo da corda, né? Apertando o pescoço dele. Até essas ondas de calor, né? O bafo do porco. Toda hora ele fala que sente calor. Se bem que tem uma hora que ele fala que ele sente muito frio e depois ele sente muito calor, né? Então o frio pode ser o corpo ali, né? Quase falecendo, como se fosse uma queda de pressão, né? Desfalecendo e ele, né? Perdendo ali o calor corporal. Então ele passa frio naquele momento. Mas quando ele cai no chão, o corpo acorda e vem aquela onda de calor, né? O cérebro tentando acordar o corpo, né? Do que ele tá sentindo, as fisgadas que ele tem, né? Existe quase uma crítica a essa história, né? Porque quando eu tava lendo a primeira vez, eu falo, pô, mas esse cara não para de vomitar? Ele tudo bem, ele tá numa situação difícil e tal, mas pô, ele vomita 5 vezes e ele, pô, não tinha nem bebido água, como é que o cara consegue vomitar tanto? Mas isso também pode ser só o reflexo do que ele estava tendo no mundo real ali, né? Então, por isso que ele vomitava tanto, por isso que ele sentia calor, sentia o frio uma hora, por isso que ele sentia sede, queimação, as pontadas ali, né? A perca de respiração que ele tinha, né? A perca do fôlego, as arfadas que ele dá, né? Tudo, se você for pegar tudo que ele sentiu durante a história toda, você pode interpretar como um reflexo ali, um resultado da tentativa de suicídio dele, né, por enforcamento. Então, eu acho isso bem interessante, bem legal da história. E no final, ele passa, né, uma mensagem ali sobre tentativas de suicídio, né? Então, por isso que eu pus o comunicado antes da história. Se você está vendo se você está vendo, não, se você está ouvindo só pelo áudio, enfim, no começo do vídeo, né, eu faço uns avisos de gatilho sobre suicídio, tortura e tudo mais, mas principalmente depressão, um transtorno depressivo. Então, eu acho que passa essa mensagem legal, né? E eu, como um doente depressivo em tratamento, está tudo bem, gente. Mas eu, né, que venho aí tratando essa doença aí há quase 6 anos já, então é interessante ver uma história que tenta passar, de alguma maneira, uma mensagem sobre que essa não é a melhor solução que você vai encontrar. É uma péssima solução. É uma solução horrível. Aliás, não é solução. Você acha que é uma solução definitiva por um problema que é temporário, né? Porque mesmo a depressão, pessoas que convivem a vida inteira com depressão sabem que são momentos temporários, que realmente te colocam numa crise. É lógico, momentos temporários que duram relativamente um bom período de tempo, mas ainda assim temporários, né? E o suicídio é uma solução definitiva, né? É pra eternidade. Então, eu acho que no fim, essa mensagem que a história, acho que a principal mensagem que a história passa é essa, né? Apesar de eu ter dito aqui, né, que é uma mensagem até a página 8, porque ele, né, ele oferece a opção de
ou você se salva ou você vai passar por uma tortura eterna. Mas eu entendo pelo lado de que é uma tortura eterna porque você está descrevendo o resultado do suicídio como algo horrível, né? Como algo asqueroso, que não deve ser considerado, né? Por isso que é uma situação tão desagradável, horrorosa, que não deve passar pela mente de ninguém. Então, por isso, retratar ela dessa maneira é importante para mostrar o quanto é horrível esse tipo de coisa. Então, por esse lado, eu acho que é bem relevante, assim, sabe? Indo contra tudo que eu falei ali sobre o peso das coisas. Mas é isso, eu gosto muito dessa história, não só pelo tema, mas eu acho que principalmente pela forma como ela é escrita. Eu gosto muito de contos, porque contos é aquele tiro rápido. Então, ele não dá tempo de você pensar. Então, você tá lendo ali, as coisas estão acontecendo, e é legal o conto também, porque ele não se dá o trabalho de explicar tanto o universo, porque às vezes esse é o pior inimigo de alguém escrevendo. É querer explicar o universo e tal, e às vezes acaba se perdendo na explicação e perde o foco da história. Então, eu gosto de conto porque é legal isso. Ele é lógico, ele vai dar uma pista ou outra, vai desenvolver ali um universo, como esse conto conseguiu desenvolver a Floresta Negra, mas você vê que ele não entra muito em detalhes, né? As coisas vão acontecendo de maneira rápida. São praticamente 3 capítulos aqui e pum, você viu a história do cara, você viu por que ele entrou, você viu os problemas que ele teve, você teve um bom desenvolvimento do universo, você já tem uma ideia, uma noção do que é a Fazenda Negra, né? O que ela envolve. Mas assim, sem entrar em muita encheção de linguiça. É lógico, às vezes eu acho que o cara foi aqui um pouco, né, Tolkien, ele tenta descrever as coisas de uma maneira quase poética, mas assim, não é uma crítica que eu faço. Tá? Não acho que isso atrapalha a história. Pelo contrário, eu acho que até enriquece ela, porque eu acho que foi na dose certa. Um pouquinho a mais talvez estragaria, mas eu acho que foi na dose certa. Enfim, essa história aqui, lembrando, foi escrita pelo Elias Whitwell. Não sei se tem conteúdo, tem publicação dele em português, sinceramente eu acho que não, mas ele tem algumas publicações aí em inglês. Inclusive tem aquela Third Parent, né, que eu falei que é a história do Tommy Taff. Se não me engano vai virar filme, ou era pra virar filme, começou a virar filme e parou, mas em algum momento o estúdio considerou fazer essa história virar filme do Tommy Taff, não a do Alimente o Porco. Inclusive, se fizerem um filme do Tommy Taff, eu vou ficar realmente surpreso, porque com certeza vai ser mais de 18 anos. Mas enfim, outro disclaimer que eu queria fazer aqui, antes de terminar e encerrar, esse formato, gente, eu claramente, e quem acompanha já deve ter reconhecido, eu copiei descaradamente um podcast gringo chamado Creepcast, onde ele é exclusivo só de leituras de creepypastas. Não é como Ignore o Barulho, que eu vou me dedicar aí a vários conteúdos diferentes de terror, mas ele sim foi o gatilho que fez eu querer criar esse canal, querer trazer conteúdo de creepypasta pro YouTube, de fazer essas leituras. Foi ele que, assim, me fez a coceirinha na cabeça acontecer para eu me mexer e fazer esse canal. Então, assim, o formato tá bem parecido, tirando que no Creepcast são 2 pessoas, né, e é muito mais voltado ao humor. É claro, eu vou tentar fazer minhas piadas aqui, mas esse não vai ser o foco. Mas o formato, né, a leitura e mostrar o texto na tela para quem tá vendo em vídeo, foi um formato que eu copiei descaradamente deles. Mas eu me dei a licença poética de fazer isso, e eu acho que admitindo que eu estou copiando descaradamente, não vou ser processado por copyright, porque o formato eu acho que não pode ser registrado. Mas é isso. E, inclusive, você que, né, gosta de consumir conteúdo em inglês, vá acompanhar o Creepcast, que é bem legal, é bem engraçado, eu gosto muito. Mas é isso, gente, espero que vocês tenham curtido. O Ignore o Barulho vai ficando por aqui, deixe lá o seu like, o seu joinha, vá lá no Spotify e dê 5 estrelas também. Muito obrigado pela recepção do último episódio, né, do primeiro, espero que esse agrade vocês também. Lembrando que se você tiver críticas, tanto positivas quanto negativas, deixa aqui no comentário do vídeo, tá? Eu vou ler e vou considerar, né, seja respeitoso, mas eu vou considerar assim, gente. Espero que vocês tenham gostado. Em breve vem mais um episódio aí de Ignore o Barulho. Um beijo do gordo e